what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Olá, professor Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Débora. Seja muito bem-vindo ao programa Vitrine Plus. Eu é que agradeço, né, o convite seu. Ok. Hoje vamos falar de um projeto estadual. Mas eu gostaria que você falasse ao nosso público. Como surgiu a ideia deste projeto? Né? De qual necessidade? Como que está o projeto, o andamento, já está concluído? A quem designa esse projeto? Enfim, a palavra é sua. Obrigado, Débora. Esse projeto é da Universidade Estadual, da UDESC, e ele é coordenado pelo professor Carlos Sampaio, né, da Engenharia Rural. Certo. E ele se iniciou em 2012, tá? E o objetivo desse projeto é dar assistência técnica aos produtores rurais. Ótimo. Essa assistência técnica é relativa às edificações, às construções que os nossos produtores rurais utilizam, tá? No seu dia a dia. Certo. Tá? Então, ele surgiu lá em 2000, a ideia surgiu em 2011, né? Devido a esses eventos climáticos extremos que têm ocorrido aqui no estado de Santa Catarina, né? Principalmente nesses últimos 10 anos. Verdade. Né? As intensidades de vento muito forte, tivemos aqui em Lages chuva de granizo, né? Verdade. Recentemente uma intensidade de chuva muito forte. Então, ventos, esses eventos climáticos têm sido muito olhado em termos urbano, mas nunca foi olhado em termos do nosso produtor rural. Verdade, verdade. Tá? Então, diante desse cenário, né, o professor Carlos Sampaio, ele é engenheiro agrícola, eu sou engenheiro civil, e aí numa conversa informal surgiu a ideia, então, da gente ir pessoalmente até os produtores e verificar como eles estão edificando, construindo a sua infraestrutura. Sim. E em 2011 fizemos essa prospecção, né, fizemos algumas visitas e o retorno que nós tivemos dos produtores foi muito bom. Né? Eles ficaram muito contentes em nos receber. Houve uma troca de conhecimento, né? A gente mostrou algumas técnicas de edificação e também aprendemos com eles. E aí resolvemos então colocar no papel esse projeto. E então desde 2012 se iniciou com o aporte financeiro da universidade, da UDESC. E hoje a gente já tem financiamentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Conseguimos um edital também a nível do Ministério da Educação para esse projeto. Então tem sido muito bem recebido, não só pela comunidade rural, mas também pela comunidade científica, pela comunidade extensionista. Um novo olhar, não é? Um novo olhar sobre esses fenômenos no que é o mais importante para o nosso estado, que é a economia agrícola. Né? Olha só, então a economia agrícola é o que tem nos sustentado, né? Só nós estamos talvez numa crise pior por conta dessa produtividade nossa. E essas edificações são extremamente importantes, são estratégicas para a nossa economia estadual. E como se dá esse projeto, as pesquisas? Tá. Então nós temos assim... Ele tem um tempo hábil de conclusão? Já está concluído? Olha, enfim. Isso... nós começamos com 1 ano, né? E aí os desdobramentos foram acontecendo. Inicialmente foi aqui na região da Serra, né, em Lages. Nós iniciamos os nossos trabalhos e os colegas pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, né, gostaram do projeto, então hoje fazem parte do nosso membro, né, o professor Leonardo Brito, né. Aí temos do Instituto Federal Catarinense, né, a professora Carla, arquiteta, e aí o grupo foi crescendo. Hoje também temos a participação
da SEDASC, né? E o projeto foi ganhando corpo, né, a cada ano, expandindo ideias. As ideias, né? E todos são sensíveis a esse tema. O mais interessante é isso, Débora. A sensibilidade que todos nós temos em relação a esses eventos extremos. E é interessante assim, né, Rodrigo, porque as edificações aqui urbanas, elas estão bem embasadas, né? Elas estão bem sólidas. E esquecendo um pouco desse povo, não é? Dessa parte rural. Da parte rural. Justo. Que bacana esse olhar. Esse foi o nosso olhar. E então nós começamos a fazer um mapeamento das edificações. Né? Nós vamos pessoalmente nessas edificações, né, por região, e mapeamos elas num banco de dados global. Então é um site ligado ao Wikileaks da Google. Ele é um software livre e ali nós estamos então localizando todos os eventos, as edificações que nós temos visitados, e é um banco de dados aberto. Que show! Qualquer pessoa pode acessá-lo. Defesa Civil, secretarias estaduais, municipais, qualquer pessoa pode acessar esse banco de dados. Depois de nós termos essas informações ao longo desses 4 anos, nós verificamos quais são os eventos mais frequentes por mesorregião. Ótimo. Então hoje a gente já tem uma linha de tendência de quais os eventos que podem ser mais importantes para uma determinada região. Sim. A partir dessa informação, qual é o desdobramento hoje do projeto? Né? A gente continua com essas visitas, continua alimentando o banco de dados, mas nós estamos hoje no estágio de dizer para os construtores como ele tem que edificar. Que ótimo. Para o combate a um evento de ventos fortes, Sim. para o combate a uma chuva de granizo, né, ao combate a uma enchente. Então, dependendo da sua localidade, a gente tem como ajudá-lo de uma maneira mais eficiente agora. Olha só, por região. Por região. Então, hoje a gente tem as equações, Que legal. né, as equações de verificação de forças que atuam nas edificações rurais, conforme a mesorregião em que essa edificação vai ser construída. Rodrigo, a natureza está sempre em transformação, não é? Sempre. Há sempre uma surpresa, Sim. A gente fica assim... Esses eventos extremos, né? E agora cada vez mais, né? Mais frequentes. Mais frequentes. E em relação assim a essa mudança da natureza, mesmo assim, essa parte de edificação rural contempla qualquer tipo de ação da natureza? Como que você explica assim em relação a essa modificação? De repente surja um outro evento natural aí, um furacão. Mesmo assim? Todo esse estudo contempla isso? Contempla isso. Olha. O mais interessante é assim, Débora, como você bem disse, a transformação é dinâmica. Então, é um projeto que eu não vejo quando vai terminar. Ótimo. Né? É um projeto contínuo. Contínuo. Porque sempre tem tanto uma ideia nova, um material novo, vai andando conforme a tecnologia. Isso, eventos que não ocorriam numa região passam a ocorrer. De repente, isso. Né? As intensidades de ventos estão ficando cada vez mais fortes. Exato. Então, é um projeto que é contínuo. Né? A natureza transforma e o projeto também se transforma. Ótimo. Mas essas edificações, elas tendem a se adaptar a esses eventos. Entendi. Agora, como vão ser feitas essas adaptações é o que a gente tem desenvolvido. Tá. E tem que ser para cada região, Débora, porque a maneira de se construir
é diferente e os materiais disponíveis naquela região são diferentes. Exato. Então a gente não pode ofertar até mesmo o solo. O solo, pedra, madeira, Exato. as telhas, a cobertura. Então todos esses materiais, conforme a região, você tem a disponibilidade a mais ou a menos. Olha só. Então a gente não pode chegar a uma solução comum para todo o estado. Por isso que as soluções são conforme a região É muito relativo. em que vai ser feita a edificação. Aí a complexidade do trabalho, ou por isso a gente precisa de uma equipe grande, né? E nós estamos sempre abertos a novos colegas, né? A novos membros. E a gente espera que esse know-how, essa expertise que a gente está tendo aqui em Santa Catarina possa se desdobrar para outros estados, como foi o caso de Minas Gerais, né, em relação às barragens. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul também tem eventos climáticos extremos relativos a vento, no Paraná o granizo. Então, não é uma realidade só nossa, mas de diversos outros estados brasileiros, né? E quando colocar em prática, vocês já fizeram alguma coisa assim que dissesse, já foi construída uma casa assim, tal. Enfim, como que acontece isso? Por enquanto está só na parte técnica de elaborar o projeto, ou já foi na parte prática? O projeto tem a parte teórica e prática, e as duas se andam contemplam juntas, sim. né? No momento em que a gente está na prática no campo, né? Mostrando ao produtor quais são as modificações que ele tem que fazer, ali já é a aplicação da teoria, Ótimo. né? E nós tivemos ali em Orleans, há algum tempo atrás, né, visitando algumas criações de suínos, e a maneira como tinha sido feita a edificação não estava adequada, né, para o que se queria em termos de segurança. Então a produtividade ali era em torno de R$200 mil, né, que o produtor familiar tinha ao longo do ano, e por um investimento de em torno de R$2 mil, ele podia perder toda essa produtividade de 200 mil. Então veja que o gasto que se tem num projeto desse, né, em que você divulga, comunga esse conhecimento com o produtor, a rentabilidade que aquilo vai ter de retorno para o Estado é muito, muito grande. Né? Esse é um exemplo só. Nós tivemos em aviários, né? Tivemos... É interessante em silos também, não silos, né? Estivemos lá em Ponte Alta visitando onde uma aconteceu cooperativa. muito Isso, e tivemos lá um apoio da cooperativa, né? Para reformular os silos. Então toda a parte que nós chamamos de contraventamento, que são os cabos de aço que seguram as estruturas do silo, foram todos refeitos com as ancoragens adequadas, né, aos ventos de hoje. Olha só. Então, já pensando, não é? Já pensando nisso. Então houve uma evolução. Nós temos hoje os padrões dentro do Brasil, são padrões da década de 80. Olha! Tá? Em que se leva em consideração ventos acima de 10 metros de altura. E o que a gente tem visto hoje, né, em 2017? Que essas curvas de vento da década de 80 não são mais a nossa realidade. Então a proposta nossa é de mudar essas curvas, né, de vento, usando curvas mais adequadas. Nisso nós temos um estudo de um professor chamado Fujita, da Universidade da Califórnia, e ele tem uma proposta que nós estamos olhando com muito cuidado, que talvez seja também mais adequada ao nosso estado aqui de Santa Catarina. Que ótimo! Nossa, mas é uma pesquisa bacana, que cada um elemento, né, que compõe, né, esse projeto vem com uma ideia diferente, vem para somar. Que bacana, meu Deus. É um projeto grande e assim... De muito valor. E tem que ter essa visibilidade. Exato. Né, Débora? A universidade, ela está para promover mudanças.
né? Uma universidade não promove só mudanças em alunos, em formandos, mas ele promove mudanças na sociedade como um todo. As universidades, elas são estratégicas para o desenvolvimento de um país, de uma nação, de uma região. Então, universidades de qualidade são primordiais para que a gente tenha qualidade de vida. Exato. Para que a gente tenha uma estabilidade social, uma estabilidade econômica, uma estabilidade de saúde e qualidade de vida. Sim. Se nós não enxergarmos a universidade como uma instituição de desenvolvimento, de promoção do bem comum de uma sociedade, nós vamos pelejar muito ainda, né? De mal a pior. De mal a pior. Então, essa oportunidade que você nos dá aqui de mostrar que um pequeno projeto, né, que começou em 2011 e hoje tem esse alcance a nível estadual com várias instituições parceiras, Nossa, e que a tendência é crescer ainda mais, é louvável. é louvável. E tem que ser sempre muito bem mostrado, muito bem revelado, muito bem comungado com toda a sociedade. Sim. E o canal de comunicação seu é pertinente para que isso ocorra. Né? Sim. E eu penso assim, Rodrigo, como que chega a esse produtor rural? Como que ele alcança esse benefício? Como que se dá esse trânsito, porque assim, em parceria com o BNDES, como que vai acontecer isso a esse produtor? Bom, Como que ele chega até um banco e diz, eu gostaria de uma edificação assim, 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 e qual é o papel de vocês em relação a isso? Se o produtor rural quer fazer uma nova edificação, ele pode procurar a universidade para ter essa assessoria. Ou uma reforma, de repente? Ou uma reforma, uma ampliação, uma adequação. Ótimo. Né? Nós temos os escritórios pilotos. Ótimo. Tá? Nós temos também um corpo diretivo extensionista, que é justamente para que haja essa participação da universidade junto da comunidade. Então, os produtores rurais podem nos procurar, né, na UDESC, e nós temos como trabalhar junto com eles, porque os projetos são vigentes dentro da universidade. Ótimo. E ele só existe se tiver essa relação com o produtor. O que tem acontecido hoje, Débora, é bem interessante. Essa interação entre o produtor rural e a universidade está sendo feita por meio dos alunos. Que bacana. Então, os nossos alunos, na sua grande maioria, são filhos de produtores. E uma vez que eles têm contato com esse projeto, eles nos levam até a sua comunidade. Tá? Quando não são os alunos que nos levam até essas comunidades, porque nós, professores, nós escolhemos conforme os eventos climáticos aonde nós vamos atuar. Certo. Então, há esses casos em que os alunos não são os atores principais. Mas no momento que nós estamos nessas comunidades, nós entramos em contatos com os jovens e eles se interessam a vir a fazer o curso, né? O curso de engenharia florestal, o curso de agronomia, engenharia ambiental, que são cursos relativos a essas áreas. E a ideia é que eles vindo estudar conosco, eles possam retornar essas suas propriedades. Já levando a ideia também. Levando esse conhecimento. É isso que tem acontecido hoje. Olha, que bacana. Bem interessante. Professor, alguma obra recente que você gostaria de comentar? Tem uma obra que foi interessante da gente trabalhar, foi em Xanxerê, né? Nós tivemos a oportunidade de visitar as edificações que foram afetadas pelo tornado e depois nós retornamos a essas edificações, né, e acompanhamos essas reconstruções. E nós temos lá alguns casos que são de silo, né,
depósitos de grãos, tá? Mas o mais interessante, Débora, quando se fala em eventos climáticos, a umidificação em si, ela não é tão representativa como o todo. Então, você estudar como foi a dinâmica de todo este evento ao longo de todas as edificações é tão importante quanto o acompanhamento de uma edificação em si. Porque cada edificação, um silo, um depósito, um aviário, ele responde, ele tem uma resposta em relação ao evento de uma maneira diferente. Então, a ideia da obra... Até porque, às vezes, o vento, um vem daqui, de repente, um outro vento veio na horizontal, outro vertical, enfim. As direções do vento. Exato. E o pé direito, ou seja, a altura das edificações em relação ao vento, no caso de Xanxerê, né? Que foi a questão do tornado. Então, a forma, o comprimento, a largura e a altura, ou seja, a forma da edificação, ela é extremamente importante em relação à resposta do vento. Olha só. Então, dependendo da edificação, uma respondeu de uma maneira mais positiva, outra mais negativa. E essa análise do todo, ela é muito importante, porque o poder de destruição do vento é muito maior em relação aos destroços que saem da edificação do que o vento em si. É mesmo. Então, no caso do silo, né, várias partes da estrutura metálica se soltou. Bem perigoso. E, né, afetou as edificações adjacentes. Então, os destroços, no caso do vento, são muito mais destrutivos do que o vento em si. Olha só, né? Então, a maneira como você vai fixar os materiais na obra, ela é tão importante quanto o material. O próprio material em si. Olha só, com certeza. Então, nós temos hoje a maneira de você fixar as telhas de fibrocimento, as telhas onduladas. Certo. Nessas regiões, nós temos que usar hoje ela de forma dupla no seu encaixe. Então, em vez de você usar uma linha só de parafusos, você vai ter duas dobras e duas linhas de fixação do parafuso. Super firme. Você tem que fixá-la de uma maneira diferente. Né? As telhas de concreto, de cimento, dependendo da sua inclinação, são as telhas que têm melhor resposta ao vento. Na questão das estruturas metálicas, a parte de contraventamento, os cabos de aço que você vai utilizar para manter a estrutura fixa, né? Ela é extremamente importante. No momento do vento, ela vai ter a sua dinâmica de resposta, ela vai absorver a energia do vento, mas o importante é que ela não se solte que ela permaneça ali. Permaneça no local. Né? Então, a forma, ela é bem... Nossa, mas é um estudo bem complexo. É muito complexo, por isso que eu digo, essa forma de você ver a obra individualmente não é o mais interessante no evento climático. O global, o todo, essa variável global total, ela é mais importante do que a pontual. E aqui na Serra, alguma coisa assim importante que você gostaria de comentar sobre a edificação rural? Aqui na Serra, as nossas edificações são muito bem feitas, né? As construções, porque já o nosso produtor rural da região serrana, ele tem disponível materiais excelentes, que são a pedra, né, a madeira. Esses materiais, então, são muito bem utilizados. Em relação ao vento, que é uma incidência aqui que sempre foi considerável na Serra, mas o granizo tem se tornado hoje a problemática. Bem então não é em si a estrutura, mas o tipo de cobertura que está sendo utilizado para a questão do granizo. E essa mesma cobertura é viável, essa que você comentou recentemente, é viável aqui para a Serra também?
ela pode ser viável, mas desde que as espessuras das telhas de fibrocimento sejam respeitadas. Tá? A inclinação também é importante. Quanto mais inclinado é o telhado, maior é a espessura E aqui é serra. do impacto. Né? Então você também tem que ter uma boa relação entre inclinação e espessura. As telhas de fibrocimento, com o tempo, elas vão se desgastando e a sua espessura vai diminuindo. O que a gente viu é que muitas edificações que foram afetadas por granizo foi porque essas telhas já estavam desgastadas com uma espessura menor do que Tá certo. era o usual, ou seja, já estava na época de você refazer o telhado. Né? Então teve esse problema. Depois nós temos a questão das calhas, que dependendo do volume de granizo, há um entupimento dessas calhas. Sim. E aí o volume de água que era para ser escoado, você não tem a mesma vazão. E aí você tem o retorno dessa água que, dependendo do tipo de produção, ela não vai ser algo aceitável na edificação. Então você vai ter que fazer essas calhas, essa condução da água de uma maneira diferenciada por caso de uma chuva de granizo. E quando a gente fala assim, custo-benefício, porque muitas vezes esse produtor rural já está tão desamparado com o momento, né, desse evento climático. E como fica o custo-benefício? O benefício é muito grande. Sim. Né? O custo de manutenção e de construção é o usual. A maneira como você vai fazer edificação é uma maneira diferenciada. Sim. Mas os materiais são os mesmos. Ok. Né? Então, o que você vai agregar em termos financeiros na obra é muito pequeno em relação aos benefícios que você vai ter. Uma outra questão, Débora, relativa a esse assunto, no momento em que você tem um projeto desse, de extensão, já consolidado no Estado, cujas regras de construção também já estejam em prática, você pode barganhar valores de seguro diferenciado. É mesmo. Você não pode cobrar um seguro de uma edificação produtora, industrial, rural, que seguiu os ritos que se quer de uma edificação segura, o mesmo valor de uma que não seguiu. Entendi. Tá então certo. você tem esse benefício também. Né? Outra questão do benefício é, no caso desses eventos, o dispêndio, o valor que o Estado tem que arcar para que essa região volte a produzir vai ser muito menor. Sim. Né, do que se não tiver a ação desse projeto. E esse produtor para, né? Esse produtor para de produzir. Né? E o que acontece? Alguns deles deixam de ser produtores rurais e vão para as grandes cidades. É verdade. Né? A gente também evita esse êxito rural. Né? A gente mantém o nosso produtor no campo. Nossa, esse projeto abrange muito mais do que a gente pensa. Não é? Não é? É um trabalho que é bem mais amplo, bem mais complexo do que a gente pensa. Alguma coisa que você gostaria de pontuar? Débora, nessa questão dos eventos climáticos, o que eu tenho a pontuar é que nós não podemos mais tratá-los como algo esporádico, como algo que a gente não espera que aconteça. A gente não pode mais ver esses eventos desta maneira. Nós temos que tratar esses eventos de forma profissional. Nós temos que vê-los como algo já real na nossa vida, no nosso cotidiano, no estado de Santa Catarina, e que algo científico, tecnológico, social tem que ser desenvolvido para ontem.
Não Exato. podemos mais tratar este assunto de uma forma descriteriosa, sem critérios, né? A gente tem que ter critérios, tem que ter equipe adequada, qualificada, multidisciplinar, e multidisciplinar, digo, não só nós engenheiros, mas Sim, pessoal da saúde, sim. né? O pessoal que cuida de logística humanitária, tá? Pessoas... Envolve muitos segmentos. Muitos segmentos, tá? E esses segmentos vão ter que trabalhar em conjunto. Exato. De uma forma coordenada, ordenada, Coesa. sistemática, para que esses dispêndios que o governo do Estado tem no momento da catástrofe seja muito menor, tá? Em relação aos dispêndios que ele vai fazer anualmente, mensalmente, para a prevenção, para a mitigação desses eventos. Então, essa a palavra que eu queria deixar marcada aqui para todos nós. Maiores informações. A quem contatar? A Universidade do Estado de Santa Catarina, né? Nós estamos no campus aqui de Lages, no Centro Agroveterinário. O telefone nosso é o 3289-2100, né? E 3289-2111. São esses os números que vocês podem nos contactar, né? Além do e-mail, nós temos o site da universidade, né? Você pode nos procurar pelo e-mail institucional ou pelo e-mail pessoal meu, do professor Sampaio, que é rodrigo.terezo@udesc.br. E a gente está disponível para qualquer eventualidade, qualquer dúvida, qualquer auxílio que o nosso produtor rural queira e precise, além das partes ligadas a isso, as prefeituras, as entidades de classe, o governo. Nós estamos aqui à disposição para desenvolver um projeto que excelente. tenha esse retorno que os catarinenses precisam, merecem. Né? Com toda certeza. Nossa, tanta coisa a gente podia ainda esmiuçar, falar. Isso aqui é bem complexo bem mesmo, complexo. Nossa, dá para falar com todos os membros, todos têm muita coisa bacana para expor, para comentar. Tem o pessoal da meteorologia, pois né? Tem envolve. os físicos, tem muita gente. E o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando de formas isoladas e as coordenações, as entidades do Estado ou da Federação tenta, sem verba adequada, coordenar esses atores, né? Infelizmente, isso ainda não foi visto de uma forma estratégica. Então, está faltando um aporte financeiro maior para essas entidades que coordenam os atores. Sim. Né? No nosso caso, a Secretaria de Estado da Defesa Civil. São esses que vão nos contactar, são esses que vão formar o grupo de trabalho e as metas que se quer alcançar. Levar esse projeto avante. Levar esse projeto, e com certeza tem vários outros projetos, né, em paralelos, projetos relativos aos estudos de nível dos rios, né, das nossas enchentes. Tem vários outros projetos, projetos relativos às secas no Oeste. Então nós temos diversos atores trabalhando com eventos climáticos diferentes, mas que chegam no mesmo objetivo, que é diminuir os gastos finais, salvar vidas e salvaguardar a nossa produtividade. Sim. Então o objetivo final é o mesmo. E o futuro está aí. O futuro está aí. Falta um aporte financeiro maior para a gente poder se reunir mais, trabalharmos mais, para que a gente tenha um retorno mais rápido. E falando assim pessoalmente, é uma troca de saberes, é uma troca de ideias e é um enriquecimento pessoal, profissional, muito bacana, grande, né? Muito grande. Débora, a gente vê que o nosso produtor rural catarinense
tem um conhecimento. E ele está muito desassistido. Está muito desassistido. Ele tem um conhecimento, né, que veio passando de geração em geração. Eles usam muito bem os seus materiais de construção, né? Então faltam pequenos detalhes, detalhes construtivos, né? Que a gente tem hoje esse know-how na universidade, porque a gente consegue fazer simulações no computador, a gente tem como melhorar essas edificações. Então está faltando esse conhecimento chegar até eles, né, para que a gente tenha edificações mais apropriadas para esses novos eventos que estão acontecendo. E eles ficam muito agradecidos. Ficam muito, nos recebem Só quem está muito pessoalmente, bem. né, diante de um projeto e na prática com eles é que sabe, né, o valor que tem. O valor que tem. Não é? E a gente vê assim a felicidade com que eles nos recebem. Estão sempre abertos a um novo conhecimento. Então, eles têm vontade de mudar, de conhecer, de melhorar. E acaba incentivando, né, os filhos a continuarem na E mesmo profissão. vocês, não é? Olha, seguirem adiante com esse projeto, a dar um up na energia, Isso, quer na seja energia. física, emocional, espiritual, enfim, não é? E nós somos preparados para isso, né, Débora? A profissão professor é lidar com o ser humano. Então nós trabalhamos para o ser humano, né? As universidades hoje têm esse viés de pesquisa, então também são instituições de pesquisa pela nossa formação acadêmica científica, né, da pós-graduação. Sim. Então nós temos esse viés científico da promoção da ciência, mas sem esquecer a formação humana, né? Lidar com o ser humano, esse é um dos principais viés da universidade. Então nos deixa muito contente, muito feliz, né, essa receptividade. A Universidade Estadual de Santa Catarina, ela é reconhecida nacionalmente. Conceituada. Conceituada. Tá? Uma das melhores universidades estaduais do Brasil. Graças não só aos nossos colegas, professores, servidores, alunos, mas principalmente o reconhecimento que a sociedade catarinense tem em relação à sua universidade. Exato. No momento em que a universidade vai até a sociedade, até os produtores, você vê que os impostos gerados por todos nós têm um retorno. É uma devolutiva. Devolutiva, né, assertiva, a alcance direto da nossa sociedade. Nossa, muito bacana. Parabéns, né, pelo trabalho de todos vocês, né, engajados nesse projeto. Bacana mesmo. E a gente te agradece também, Débora, pela oportunidade de estar aqui, né, de comungar esse projeto e esse conhecimento com você e com todos os teus telespectadores e colegas de profissão, né? Um recadinho final, então, a quem está nos assistindo, para fecharmos. Recadinho final, não deixe de mudar, né? Mudar sempre para melhor. Necessário, né? E todos nós somos importantes para as mudanças. Cada indivíduo, seja aquele produtor, o filho do produtor, o professor, a jornalista, cada um é extremamente importante para que a gente tenha um estado forte, um estado produtivo, seguro, com suas edificações seguras, com qualidade de vida, desenvolvimento rural, sustentável. Então todos nós somos atores primordiais, cada um de nós. A universidade está aberta a quem quiser agregar e contribuir para a nossa sociedade. Com certeza. Sucesso e parabéns pelo projeto. Obrigado. A você e a todos. Obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo. Quando tiver alguma outra novidade, ou alguma coisa que acrescente, que venha né, contemplar juntamente com a nossa sociedade, a comunidade. Será bem-vindo. Eu agradeço. E nos visite sempre, né? Obrigada.